Quero convidar então a igreja a abrir as suas Bíblias ou acessar as suas Bíblias. Você que está em casa também pode acompanhar no Antigo Testamento, no livro de 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 25. E faremos a leitura do verso 1 até o verso... Nosso foco até o verso 10, mas vamos ler até o 13. Segundo livro de Crônicas. Crônicas, o nome já está dizendo, ele está fazendo um comentário sobre o livro dos reis, né? Primeiro Reis e Segunda Reis. Então, Crônicas, capítulo 25. Você que está em casa pode acompanhar. Nós vamos ler a respeito de um rei que eu, assim, entre tantos os reis, né? Esse é um rei que é pouco conhecido. É o terceiro rei depois da divisão do reino, depois que Davi deixou a Salomão. Ele é o terceiro rei que assume logo depois da divisão desse reino. Capítulo 25, de 1 a 13. Todos acharam? Segundo livro de Crônicas. Estou me lembrando da minha mãe, que durante essa semana, conversando com ela, disse: Ô Marcos, lá na minha igreja, às vezes o pastor manda abrir a Bíblia e já começa a ler. E a gente tem dificuldade com a leitura, às vezes tem dificuldade de manobrar a Bíblia, por isso que eu estou repetindo tanto aqui que estou lembrando dela, né? Então, tem que dar um tempo que nem todo mundo consegue abrir rapidamente. Diz assim a palavra do Senhor. Era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Era o nome da sua mãe, Jeoadã de Jerusalém, e fez, diz o verso 2, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Sucedeu, pois, que sendo-lhe o reino já confirmado, matou os seus servos que feriram o rei, o seu pai. Porém não matou os seus filhos, mas fez como na lei está escrito no livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo: não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos morrerão pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. Verso 5. E Amazias juntou a Judá e os pôs segundo as casas dos seus pais por chefes, de milhares por chefe de centenas, por todo o Judá e Benjamim, e os numerou de 20 anos, e daí para cima os chamou, deles 300.000 escolhidos, e saíram ao exército, levando lanças e escudos. Vamos comentar até aqui, a gente segue lendo. Quem era Amazias? Amazias era filho do rei Joás. Ele reinou durante 29 anos e ele era muito jovem, não tão jovem quanto o seu pai. Seu pai assumiu ainda quando era uma criança. Quando Amazias assumiu o reino, ele já tinha 25 anos. Eu olho para João, que tem 20 e poucos anos, um pouquinho mais velho que João. Então, ainda é um jovem, com cabeça de jovem, e esse jovem viu seu pai ser morto pelos seus servos, ou seja, houve uma revolta no reino, e Joás, o seu pai, que estava doente, né? Ele estava já fragilizado, adoentado, e seus servos simplesmente o mataram na cama. Então aquele jovem tinha todos os motivos para matar os servos que mataram seu pai, mas não matou os filhos. E por que isso? Porque ele mesmo foi poupado. Não vou dizer que é o correto, mas na história dos impérios, toda vez que você vê um império tomando o outro, esse império então mata o rei e sua descendência. Por questões óbvias, matamos o rei. Esse menino, que hoje é menino, vai crescer, vai se revoltar, vai me caçar, vai me matar e vai tomar o reino. Então, os assírios, os babilônios, qualquer outra nação que invade um outro mundo, a primeira coisa que eles fazem é matar o rei e toda a sua descendência. Nesse caso, quando os servos mataram o pai dele, o rei Joás, mataram na cama, fizeram uma conspiração. O rei, já debilitado, velhinho, indefeso, ele foi assassinado cruelmente. E pior, depois que mataram,
eles sepultaram Joás lá na cidade de Davi, ou seja, em Jerusalém. Porém, sob desonra, não o sepultaram junto aos sepulcros dos reis. Em Jerusalém, na cidade de Davi, numa região muito íngreme, montanhosa, ali estão as cavernas dos reis. Eu tive a rica oportunidade, Deus assim me permitiu, de estar lá. E segundo os arqueólogos, dado caverna que eu estava na frente, era a caverna de Davi. Por que eles dizem que é Davi? Porque a caverna é maior, é grande, dá para ficar de pé. Então é literalmente uma caverna cavada na rocha. Ali é o monte dos sepulcros dos reis. Salomão, do lado do pai, um sepulcro um pouco menor, juntinho. Então todos os reis eram enterrados ali. Não que cada rei tivesse um buraco na montanha, senão não teria montanha o suficiente. Você sabe que é como nós temos até hoje os sepulcros, você pode retirar um corpo depois de certo tempo e colocar outro ali, uma espécie de gaveta, assim como Jesus foi sepultado também dentro de uma montanha, né? Uma gruta cavada na pedra. O rei Joás foi traído, foi morto enquanto estava na cama e foi levado na cidade de Davi. Porém, em desonra, ele não foi então sepultado. E Amazias, já praticamente grande, né, quando isso aconteceu, quando ele assumiu o reino com 25 anos, ele viu tudo isso. E é claro que ele se vingou. Mas ele fez isso de acordo com o que manda a lei de Moisés. Deuteronômio vai dizer que os pais, os filhos não podem pagar pelo pecado dos pais, nem os pais pelos filhos. Então, ele começou bem, ele assumindo aquele reino, e o verso 2 diz que ele então mata para se vingar, e ele faz isso conforme a lei. Ele começou bem o reino dele, e ele fez o que agradava a Deus. Mas aqui nós já temos um problema, um pequeno probleminha. O texto vai dizer que ele não fez isso com o coração inteiro. Ele fez com o coração pela metade. E daqui para frente nós vamos descobrir o que significa isso. Servir a Deus com o coração não inteiro. Vamos seguir o texto, paramos aonde? Verso 5. E Amazias juntou então de Judá e pôs, segundo a casa do seu pai, por chefe de 1000, por chefe de centenas, e por todo Judá, de Benjamim, os numerou de 20 anos para cima, e achou então deles 300 mil soldados. O que ele fez? Ele convocou o exército que pertencia ao seu pai, Joás, era muito grande, e com a morte de Joás, muitos foram assassinados e desertaram. Então, quando o filho, com 25 anos, assume o reino, ele quer o quê? Reunir o seu exército, porque cada reino lutava muito. E Edom, o reino de Edom, estava ameaçando então Judá. Ele jovem, ele junta então o seu exército e viu que tinha poucas pessoas. E ele então convoca os jovens de 20 anos para cima. E lhe dá lanças e escudo. E esse total chega a 300 mil homens. É muita gente, tá? Então vamos ver se ele ficou satisfeito aí com 300 mil homens. Verso 6. Também de Israel tomou o soldo de 100 mil varões valentes por 100 talentos de prata. Aqui nós vamos ver que ele chamou o seu exército, convocou a juventude, e ele fez a soma de 300 mil. Ele olha e diz, é pouco, vou chamar mais. Lembre-se, nós estamos falando do reinado, ou do rei de Judá, da parte sul de Jerusalém, ou de Israel. Toda vez que a Bíblia diz exército de Israel, o povo de Israel, o reino de Israel, nós estamos falando do reino do norte, da parte de cima. Então ele convoca 100 mil. 100 mil. E ele então vai pagar com prata. Tá certo? Vamos um pouco mais adiante. Verso 8. Verso 8 não, verso 7. Porém o homem de Deus veio a ele dizendo, ó rei, não deixe ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Então, um homem de Deus, aqui não está claro se é um profeta, o fato é que ele começa a fazer essas contas, e Deus manda ali um mensageiro dizendo, não faça isso, não convoque eles, porque Deus não está com o povo do norte.
com esses soldados. Verso 8: Se porém fores, faze-o, esforça-te para a peleja, Deus te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para te ajudar a fazer cair. Olha que mensagem bonita, que mensagem forte. Não convoque. Se você quiser ir, se esforce, porque o Senhor vai fazer você cair. Você convocaria? Você desobedeceria uma ordem dessa? Olha só o que Deus está dizendo. Vai lá, avisa o rei. Esse jovem rei que quer somar força, esse rei que quer ir na guerra contra Edom. Se ele chamar esses homens de Israel, ele que se esforce, porque eu vou fazer ele cair. É certo que você vai perder. E disse Amazias ao homem de Deus: Que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? E disse o homem de Deus: Mas tem o Senhor que te dá do que isso. E então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim, para que fosse então no seu lugar. Pelo que aconteceu a ira contra Judá, e voltaram para o seu lugar com ardor, ou com amargor, ou com ira. O que ele fez é o seguinte: ele convoca 100.000 soldados e paga 100 talentos. Pagou um exército, ele pagou ali os mercenários. Como o homem de Deus disse: olha, Deus não está com esse povo. Se você for, se prepara. Deus vai fazer você perder essa guerra. Então o que ele fez? Ele, como faz tudo para agradar a Deus, ele manda as tropas embora. Ó, não queremos mais a ajuda de vocês. Já receberam o pagamento, pode ir para casa. Qualquer soldado que recebe para lutar e que recebe antecipado e que não precisa ir para a guerra, provavelmente ir para casa contente, porque afinal de contas já recebeu o salário, não se expôs a perigo, voltou para casa com dinheiro como se tivesse lutado. Só que esses soldados não foram para casa de bom grado. Foram com o coração cheio de ira e amargor. Verso 11: Esforçou-se, pois, Amazias e conduziu o seu povo, e foi ao vale de Sal, e feriu dos filhos de Sir 10.000. Verso 12: Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000 e os trouxeram ao cume da rocha, dos mais altos da rocha, e lançaram para baixo todos os que arrebataram, todos os que prenderam. Aqui nós temos uma história muito interessante, porque Amazias então obedeceu a Deus e Deus deu a vitória para ele. Amazias então ouviu que aquele profeta, aquele homem de Deus diz: olha, se você for com esse reforço. Então ele tinha 300.000, com mais 100.000, 400.000. Ótimo, agora eu posso ir para a guerra. E Deus disse: não vá com esses 100.000, manda para casa. E ele disse: mas o que eu vou fazer? Eu já paguei. Manda para casa. E ele manda para casa. E ele vai para a guerra só com 300.000. E ele vence. Ele mata 10.000 no primeiro confronto. No primeiro choque entre as duas tropas, 10.000 homens do inimigo morrem. E ele consegue capturar mais 100.000, ou mais 10.000 vivos. Irmão, você tem noção o que é 10.000 pessoas? Vamos pensar que a Arena Fonte Nova cabe quantas mil pessoas? Eu não tenho nem ideia. 50? Então, um pedaço da arquibancada ali. E eles capturam vivos. E o texto diz que eles conduzem esses 10.000 pessoas vivas num alto penhasco. E eles atiram uma por uma. Matam 10.000 jogando do penhasco. Vitória. Para nós parece chocante. Poxa, que negócio. Mas é Deus que ordenava isso. Vamos pensar o que aconteceu aqui. Verso 12. Também os filhos de Judá não, já foi. Verso 13, perdão. Porém, os homens da tropa de Amazias despedira para que não fosse com eles a peleja, e deram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Ramon, e feriram deles 3.000 e saquearam grandes despojos. O que o texto está dizendo é que aqueles que não foram para a guerra, aqueles que receberam, foram para casas com amargor, com ira. Enquanto o rei Amazias estava na guerra, aqueles 100.000 homens invadiram a cidade de Judá e todo o reino, e Samaria também, e mataram ali muitas pessoas,
3.000 pessoas eles mataram e saquearam. Esse é o texto que a gente vai trabalhar, e aqui eu queria trabalhar com vocês o que eu extraio disso aqui. O que o rei Amazias acertou e o que ele errou. E nós vamos pegar esse texto e vamos tentar aplicar para a nossa vida. Por que Amazias teve esse revés? O texto, claro, continua e você vai ver que lá na frente Amazias vai cair em idolatria. Amazias vai morrer em idolatria. Mas até aqui ele fez bem. Primeira coisa que nós vamos aprender nesse texto é que nem tudo que começa bem termina bem. Vou repetir, nem tudo que começa bem termina bem. Quando nós somos jovens, nós temos muitos planos. Amazias tinha 25 anos, reinou por 29. Ele envelheceu reinando, mas quando ele entra no reinado, quando ele vê os erros do pai e os acertos do pai, normalmente normalmente a gente, quando vê erros do pai, de algum parente próximo, a gente tenta não errar. A gente tenta corrigir. E foi o que ele fez. Ele foi, então, um dos reis que obedeceu a voz de Deus. Ele foi aquele que começou a fazer aquilo que agrada a Deus, e Deus poupou-lhe a vida por muitas vezes, e Deus prosperou o seu reino por muitas vezes. Por quê? Porque ele obedecia a Deus. Então, a primeira lição que nós aprendemos é: nem tudo que começa bem termina bem. Nós temos que nos esforçar para manter, irmãos, durante a nossa jornada, a nossa vida com Deus. Na juventude é de um jeito, na fase adulta é do outro, e na velhice é outra. Na juventude tudo é fácil. Você tem energia para tudo. Vamos virar uma noite? Vamos. Vamos. Quando chega na fase adulta, você já começa a questionar. Bom, nós vamos de noite, mas tem onde sentar? Tem carona para voltar? Lá tem comida? Então a gente começa já a questionar. Na velhice, então, a gente nem questiona. Vamos virar a noite? Não vou. Dá 5h30 para 6 horas, a energia já acaba, você já quer se recolhendo. Então, na juventude é de um jeito, na fase adulta é do outro, e na velhice é do outro. Amazias começou bem, com energia, mas ele não terminou bem. Então nós temos que aprender isso, irmãos. Nós temos que começar e manter. Nós começamos no Evangelho, nós entregamos nossa vida para Jesus, nós começamos a ser fiel. Muitos de vocês foram para vigílias, muitos de vocês até hoje, graças a Deus, vão para campos missionários, se esforçam, contribuem com a igreja, contribuem com o carente, continuem. Um bom começo não garante um bom final. Então, primeira lição que nós aprendemos aqui: se nós estamos com Cristo, somos servos de Deus, nós temos que nos esforçar a manter esse padrão. Deus não aceita nada pela metade. E vocês vão ver que a partir do verso 2 diz que ele fez o que agradou a Deus, porém não com o coração inteiro. Então, se nós formos servir o Senhor, se nós somos fiéis ao Senhor, se nós somos trabalhadores dessa obra, vamos até o final. É claro que, dado momento, a sua saúde não vai permitir. Dado momento, você não vai conseguir fazer, mas você vai estar sempre fiel. Se você não pode ir, você vai orar, você vai contribuir, você vai aconselhar, você vai ajudar de alguma maneira. O que nós não podemos, irmãos, é, à medida que vai chegando a nossa idade ou a nossa saúde, dizer: eu não vou fazer mais nada, porque eu já não aguento mais nada. Se você olhar Abraão, se você olhar Moisés, se você olhar uma série de pessoas, foram chamadas depois da fase adulta, já na velhice. Ah, pastor, mas isso foi um tempo atrás. O que eu quero dizer é que você pode e deve se manter na presença do Senhor por inteiro e não pela metade. Amazias, como eu disse, reinou por 29 anos, desde do ano de 796 até o ano de 767, 29 anos. Fez o que agrada a Deus. Que coisa boa se a gente parasse o texto por aqui. Mas ele, diz o texto, ele fez, mas não fez por inteiro. O texto, não sei como é que está na sua Bíblia, algumas Bíblias vão dizer com o coração íntegro, outros vão dizer por inteiro. O meu é inteiro. Fez, mas não fez por inteiro. Ou seja, ele não fez como deveria ser feito. Agradou a Deus, mas o que ele fazia, ele não se dedicava como um todo.
E nós temos um mandamento do Senhor, mandamento de Deus, que Jesus repetiu esse mandamento. Quem aqui consegue? Levante a mão, quem consegue repetir os 10 mandamentos de cor? Eita, deu uma forçadinha agora, porque é muita coisa. São 10 mandamentos, lemos 3, 4. Um bem fácil de lembrar é não matarás. Fácil. Não adulterarás. Fácil. O que mais? Falso testemunho. Beleza, já estamos em 3. O que mais? Já foi. Não cobiçarás, já foi. Ah, não foi não. 4. É. Se bem que é não adulterarás e não cobiçarás, é quase... Mas são 2. São 2. É dividido. O que mais? Não farás para ti. Perguntaram para Jesus, dos 10 mandamentos, qual deles é o mais? E Jesus disse o quê? Amarás o Senhor Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as suas forças. Você entendeu que só nessa frase eu tenho pelo menos 4 palavras toda? Toda. Vamos contar? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Todo. O Senhor não quer metade. O Senhor não quer um pedaço, um pouco, o resto. O Senhor quer todo. Isso é mandamento no Antigo e no Novo. Todo o coração. E aí a gente olha para o nosso dia a dia e nós precisamos dizer, eu estou agradando, eu estou fazendo o que agrada a Deus? Sim, eu estou fazendo. Mas eu estou fazendo de todo o coração ou eu estou fazendo meia boca? Me perdoa a expressão, meia boca. Eu estou fazendo o que agrada a Deus. Eu estou cuidando dos pobres, eu estou indo para a igreja, eu estou sendo honesto, eu estou sendo fiel, eu estou contribuindo, eu estou fazendo, Senhor. Mas a pergunta é, você está fazendo de todo o seu coração? Todo? Deus não te dá meia bênção. Nunca te deu meia bênção. Muito pelo contrário, às vezes ele não te dá a bênção justamente para não lhe prejudicar. O Senhor sabe de todas as coisas. Aliás, a palavra todo é interessante, né? Porque aparece em várias passagens, até na nossa fala. Deus todo poderoso. Ele não é meio poderoso. Portanto, quando ele te abençoa, ele abençoa com todas as bênçãos celestiais. A palavra todo é tudo. É tudo que há, não há nenhum espaço. Deus fez mais poder. Não, ele te dá tudo. O rei Amazias, muito jovem, assume o seu reino, vendo seu pai assassinado, e ele começa a se esforçar a fazer tudo que agrada a Deus. O texto diz, ele fez o que agradava a Deus, mas não com todo o coração. Até mesmo quando ele foi punir os assassinos do seu pai, ele cumpre a lei. Quem sabe na vontade dele era matar todo mundo, mas ele cumpre a lei de Deuteronômio, que ele também foi poupado. Então quem olha de fora, o rei Amazias é um rei muito bom, um jovem temente a Deus. O seu reino está prosperando e Deus prospera aqueles que obedecem a ele. Só que no seu coração ele não fazia de todo o seu coração. Então quem olha para mim, pastor, quem olha para você, servo, líder, você que é músico, você que tem alguma função na igreja, as pessoas olham para você e você tem que ser a referência. Então não é difícil ser a referência, basta obedecer a Deus, Deus vai prosperar a sua vida, Deus tem prosperado a igreja, glória a Deus por isso. Mas cada um de nós precisa olhar para o seu coração e dizer, eu estou fazendo o máximo que eu posso, eu estou fazendo o melhor que eu posso, ou eu estou fazendo só o que eu posso. Há uma grande diferença de fazer o melhor do que eu posso ou fazer apenas o que eu posso. Porque fazer o que eu posso é o que sobra. Quando não me doer as costas, quando não estiver cansado, quando não tiver o que fazer, quando me chamarem, quando eu tiver afim, quando não chover. Hoje um monte de gente veio aqui, Rafael está com a camisa molhada, agora já secou, mas chegou com a camisa molhada. Então se esforçar para fazer aquilo que agrada a Deus de todo o coração. Então às vezes é melhor não fazer. Olha o que eu estou dizendo aqui, é melhor não fazer. Se você olhar Malaquias, você vai ver Deus reclamando com eles. Até quando vocês vão me trazer essas oferendas? Eu já não suporto mais o cheiro
não agradava a Deus, mas eles faziam porque tinham que fazer. Sabe quando você faz porque tem que fazer? Fulano, vai fazer tal coisa. Fazer o quê, né? Eu vou lá, né? Tem ninguém, tem me mandando, não mais o pastor tá me mandando para ficar. Às vezes a gente faz por obrigação. Não faça! Não faça por obrigação, não está valendo de nada. Deus não se agrada de um servo que faz porque manda fazer, faz porque faz, mas não está tendo alegria naquilo que faz. Ao contrário, Deus abençoa aqueles que fazem e que nem aparecem, nem que tem gente aqui dentro dessa igreja que faz trabalhos maravilhosos que não aparecem. Gente que faz, gente que contribui, gente que se dedica. Tem gente que até se ofende quando de repente tira alguma coisa do bolso e eu digo, não, apresenta a nota ali que a gente vai... Não, eu estou fazendo para Deus, eu não estou fazendo para a igreja, não. Eu estou fazendo para Deus, é pouco que eu estou fazendo, se eu pudesse fazer ainda muito mais. Você vê a dedicação no coração. Está fazendo de todo o coração. Tem gente aqui, glória a Deus por isso. Irmã Sheila, irmã Eduarda, tenho certeza nessa igreja há pessoas que fazem isso de todo o coração. De todo o coração. E isso agrada a Deus. Repito, quando você olha para um líder, você vê ele fazendo, mas você não vê o coração dele. Quando alguém está fazendo alguma boa ação, nós que já estamos, né, ficamos pensando, está fazendo com que intenção? É só olhar como é que está sendo feito esse asfalto no domingo com chuva. Teve 4 anos para fazer, mas estão fazendo no domingo com chuva. Com que intenção? Por que será? Poxa vida, que legal, não? No domingo, que gente esforçada, colocando os funcionários, coitado, na chuva. Um ali até caiu na minha frente, resvalou ali no piche. Lá no campo missionário, passaram o trator, irmãos, tá a coisa mais linda. Aplainaram. Tá lindo. Por que será? Então, algumas atitudes é fácil você ver o motivo. Por que essa pessoa está fazendo? No seu dia a dia, você vê amizades, você vê gente se aproximando de você. Principalmente se você tiver uma posição social, uma condição financeira, uma questão de autoridade de caneta, ou, enfim, você vê gente. Eu sinto gente se aproximando de pessoas e eu sei que aquilo não é pela amizade. Irmãos, abra o olho. Não façam isso com ninguém e fique esperto com quem faz isso. Então, nós podemos, às vezes, pela atitude, quem sabe, nos proteger. Mas a maioria das vezes, quando você vê alguém fazendo alguma coisa, você não consegue julgar as pessoas. Você não consegue, até porque não pode, né? Mas Deus, o nosso Deus, olha cada coração. Cada ação, cada palavra que você diz para o outro. Quando você diz, irmão, estou orando por você, você nunca orou por ele, mas falou que está orando. Você quer ser simpático, você quer ser político, você quer ser agradável. Deus olha para você, eu sei que você nunca orou por ele, nunca orou por ele. Então nós, irmãos, quando servimos a Deus ou quando servimos o próximo, temos que sondar o nosso coração. Qual é a tua intenção? É mandamento de Deus. Quando Jesus foi questionado qual dos 10 mandamentos seria o maior ou o melhor, ele simplificou os 10 em 2. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o teu entendimento, com todas as suas forças. E ele diz o segundo é semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você fizer isso, você cumpre a lei e os profetas. E nós estamos fazendo isso? Estamos, pastor. Pronto. Agora sonde mais uma vez. Se está fazendo isso de todo o seu coração. Você está fazendo isso com todas as suas forças, de fato. Quando você doa o melhor. Quando você faz o melhor. Ou você faz porque você está na escala. Ou você faz porque alguém mandou. Ou porque você se sente constrangido. Faça com todo o coração. Principalmente quando for para Deus. Ah, pastor, então para a igreja eu tenho que fazer o melhor. Faça para o próximo, porque o segundo mandamento é semelhante ao primeiro. Se o primeiro é amarás o Senhor teu Deus com tudo isso, e o segundo é amar o próximo como a você mesmo. Eu tenho certeza que quando você vai no mercado, você pode até economizar em alguma coisa.
Você não compra o melhor sapato pela marca, se bem que alguns compram, né? A bolsa, enfim, mas o que você vai comer, você compra coisa boa. Vou comprar um shampoo. Pode ser mais barato, você vai comprar aquilo que é pro seu cabelo. O creme, né? O esfoliante, o amaciante, o hidratante. Tem que comprar aquele que você gosta. É um pouco mais caro, pastor, mas... Pois é, porque você está cuidando de você, não é verdade? Lá em casa só entra café daquela marca, né? Pip. Pode estar a promoção que quiser de outro café. Eu só gosto daquele, né, Abraão? Só daquele. Pode estar mais barato. Subiu. Por quê? Porque aquilo é bom para mim. Então nós devemos fazer para o próximo aquilo que também é bom, como se fosse para você mesmo. Ninguém judia do seu próprio corpo. Ninguém aqui é sadomasoquista, né? Então nós tratamos bem nosso corpo, o melhor perfume, a melhor roupa, a melhor comida, tudo para nós é bom. Então, Jesus diz, do jeito que se faz para você, faça para o próximo. E esse rei então tinha o coração dúbio, dividido. E essa divisão, eu vou deixar para que vocês leiam, porque o texto vai entrar no capítulo 26, 27, 28, e você vai ver que o final dele é trágico. Começou bem, começou obedecendo. Isso acontece com o novo convertido, isso acontece com o novo membro que vem e que está ali disposto a fazer missões, a contribuir, e aí vai passando o tempo, ele já não está tão disposto. Olha, vamos fazer aqui uma... essa semana não pode. Irmãos, eu não estou dizendo, irmãos, preste bem atenção no que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo, irmãos, que você vai faltar trabalho. Eu não estou dizendo que você vai comprometer a renda da sua família. Eu não estou dizendo que você vai abandonar seu marido, seus filhos. Não, não é isso não, irmãos. Não é isso. Sua família é o seu primeiro ministério. Cuide da sua vida. Eu estou dizendo que quando você puder, faça. Não se poupe. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso é fazer. Não estou dizendo para você faltar trabalho, não, porque vai ter uma... Não, irmão, não, vai para o trabalho. Seja o melhor funcionário, seja a melhor esposa, seja o melhor filho, seja o melhor pai, seja a melhor mãe. Seja o melhor no que você está fazendo. Eu estou dizendo que quando você for fazer para Deus, faça com todo o seu coração. Não faça nada para mim. Eu nem mereço. Vou fazer porque é para você, pastor. Nem faça. Não quero nada seu. Eu não mereço nada disso. Eu sou tão homem, tão ser humano quanto vocês. Que é isso? Não mereço. Não faça nada para mim. Não faça nada para ninguém. Tudo que faça, faça para Deus. Faça para Deus. Eu fico lembrando daquela passagem daquele samaritano, e que viu aquele homem caído na estrada. E ele fez o melhor que ele podia. Veja, ele não pôde adiar a sua viagem, ele continuou a sua viagem, mas ele leva aquele homem no seu jumento, no seu animal. Ele anda a pé, e aquele ferido, ensanguentado, anda agora no seu animal, e ele vai até uma primeira pousada e diz, olha, gaste o que for, eu vou pagar. Estou te pagando uma parte, quando eu voltar. Veja, é exatamente isso que nós temos que fazer. Às vezes você não pode vir para a igreja, às vezes você não pode participar de uma ação, você não pode fazer uma coisa, mas aquilo que você pode, faça com todo o seu coração. Faça como se fosse para um dos seus. Um dos seus. Seguindo um pouquinho no texto, nós estamos vendo aí, irmãos, que esse jovem queria se garantir porque ele entraria em guerra com os edonitas, o povo de Edom. Então ele convoca seus homens, convoca a sua juventude, arma eles, e ele acha que é pouco. Só 300 mil? Como é que eu vou pagar com 300 mil? É claro que existe um estudo. Você não vai contra um exército com o mesmo número de homens. Sempre se tem que ir com pelo menos um terço a mais. Isso aqui é estratégia de combate. Ninguém, vamos dizer assim, vai fazer uma viagem com o dinheiro contado, né? Tem que levar um dinheiro a mais, tem que levar alguma coisinha a mais. Então, esse jovem, ele confia em Deus, mas não confia tanto assim. É melhor ter soldados. Então ele convoca mais soldados. O Salmo 20, verso 7 diz que alguns vão confiar em cavalos, outros vão confiar em carros, na verdade em carros e cavalos, mas nós fazemos menção no Senhor. Tem gente que quer se garantir com as suas forças, com os seus recursos. Salmo 121 vai dizer, eu elevo meus olhos
para os montes. De onde me virá o socorro? O Senhor que fez os céus e a terra. O Salmo 18, verso 2 vai dizer que o Senhor é a minha rocha, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu libertador, o rochedo, o meu refúgio. Algumas pessoas confiam em Deus, porém, todavia, é melhor me prevenir. Ora, que tipo de confiança é essa? Que tipo de confiança que você tem, que você confia, mas é melhor se prevenir. Ou então nós confiamos, ou então nós desconfiamos. Essa palavra vem no nosso coração dizer tudo que acontece na sua vida, entrega ao Senhor. Confia nele. E no mais, tudo ele fará. Se nós confiarmos em Deus e obedecemos a ele, a vitória é certa. Vamos ter dificuldade? Vamos. Vamos ter revés? Vamos. Vamos ter, quem sabe, como eu tive, vamos ter perda, sim, vamos chorar, porque o próprio Jesus nos deu essa orientação. No mundo vocês vão ter aflição. No mundo nós vamos ter aflição. Aquele jovem, então, ele, lá no verso 6, olha a sua Bíblia, ele contrata, diz o verso 6 na minha Bíblia, diz assim, e também de Israel tomou o soldo de 100.000 varões valente por 100 toneladas de pratas. Mais ou menos 3 toneladas e 1/4 de prata. É muito dinheiro. E ele chama 100.000. Tanto de Israel como também de Efraim. Ele chama esse exército e diz, bom, eu sou do exército, eu estou na parte sul, eles estão na parte norte, eles têm mais experiência de combate, porque afinal de contas a Síria e a Babilônia está sempre ali atacando, são homens valentes que têm experiência, e eu vou contra Edom. Então eu tenho a minha equipe e vou chamar um reforço. Ele terceiriza, ele contrata então esses mercenários. O rei Amazias estava se preparando para uma guerra. E ele não poupou dinheiro, irmãos. Recém no governo, ele deve ter perguntado para o tesoureiro, quanto nós temos aí? Separa aí, nós vamos investir. Nós também fazemos assim. A gente gasta tempo, energia para entrar em guerra com os outros. Sabe, irmãos, tem pastores e tem igrejas, tem ministérios que passam a vida criticando o apóstolo tal. Meu filho, vá para a rua, vai falar que Jesus é bom. Tem gente que gasta muito dinheiro para fazer guerra. Conflitos e bate-boca, irmãos. Deus vai julgar todos nós, não vamos? Então, bora fazer nosso trabalho? Vamos vestir nossa camisa amarela. Vamos para a rua, vamos dizer que Jesus é bom, que Jesus está voltando, que Jesus ama. Vamos para o campo missionário, vamos ensinar nossas crianças, vamos ensinar nossa juventude. Vamos fazer o que o Senhor nos mandou fazer e não ficar de guerra entre igrejas. É claro que de vez em quando a gente precisa fazer a denúncia, precisa abrir o olho do povo. Mas tem gente que gasta muito recurso só para isso. Você abre a internet, você vê pastores pregando, em vez de ele pregar a palavra de Deus, ele está falando de outros. Irmãos, vamos olhar para a palavra. Nós vamos pregar. Aqueles que se arrependerem serão salvos. Nós vamos continuar pregando. Paulo diz, pregue em tempo e fora de tempo. Jesus, quando mandou aqueles 72, de casa em casa, em duplas, vão, entrem nas casas, preguem. Se eles te receberem, vocês entreguem a paz do Senhor. Se não quiserem te receber, sacuda, vá para a próxima. Não fique perdendo tempo, não fique batendo boca. Não fique discutindo no portão. Não fique brigando por doutrina. Não precisa isso. Vamos gastar nosso recurso, por assim dizer, a nossa energia, a nossa força em apenas pregar a palavra de Deus. Nós não temos que defender Jesus. Defender Jesus? Ele próprio não se defendeu. Ele deixou que agredisse? Nós não temos que defender ele, não. Irmãos, ele é todo poderoso. Tem gente que quer comprar briga. Não quer receber a verdade? Tá bom, vamos pregar para quem quer. Não é pela força. É pela força? Alguém já recebeu Jesus com uma birbada na cabeça? Se fosse assim, né? Não é assim, é pelo amor. É pelo amor, por exemplo, pregue a palavra e o Espírito Santo vai convencer essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Pregue, semeie a boa palavra. O lugar de discutir teologia é num seminário, é num congresso teológico, aí eu gosto. Vamos lá,
quer discutir teologia, quer discutir escatologia, é pré, é pós, é mid, vem antes, vem depois. Vamos discutir ali um ambiente teológico. Mas no nosso dia a dia, irmãos, vai falar de arrebatamento. Meu irmão, Jesus te ama e ele quer mudar a sua vida. Basta isso e o Espírito Santo vai convencer aquelas pessoas. Aquele rei, então, não confiou tanto no Senhor, contratou essas pessoas. E ele achava, então, com aquele exército ele podia. Nós, irmãos, precisamos também olhar se nós estamos na dependência do Senhor ou nós estamos tentando nos garantir através do nosso recurso, né? Através da nossa inteligência, da nossa posição. A nossa luta, irmãos, preste bem atenção ao que Paulo ensina aos Efésios. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, e sim contra os príncipes das potestades, o príncipe das trevas, esse sim. Então não brigue com o seu parente, não brigue com... Não é ele, é o que está nele. Então pregue a palavra. Se Deus assim operar sobre ele... Agora, pastor, já faz anos que eu estou pregando para meu marido, minha família. Continue pregando. Não é pela força. Não é. Mostre o seu Deus em amor, em carinho, em compreensão. Ore por ele nas madrugadas. Eu quero ver se o inimigo resiste à oração de um justo. Não resiste. Verso 7. Deus manda um homem para falar com o rei, para advertir. Não contrate esses homens. Por quê? Porque Deus não está com eles. Deus sempre vai livrar os seus, né? Sempre Deus manda uma mensagem, um irmão que te liga, às vezes até num louvor, às vezes aqui na pregação, Deus está advertindo. Talvez você esteja para fazer um negócio, talvez você esteja para se unir, talvez você esteja para entrar numa situação com pessoas que não estão com Deus e que Deus não está com eles. Né? Às vezes a juventude namora aí com pessoas que não são da igreja. O que tem a ver as trevas com a luz? Nada. Normalmente os rapazes e as moças dizem, não, pastor, eu estou namorando com aquela moça porque eu estou evangelizando. Ai, mentindo para você mesmo, não? Julgo desigual. Então aqui Deus mandou um homem para falar com o rei Amazias. Amazias, não faça isso. Se você for, se prepare para cair. Às vezes quando os pastores dizem, orienta a juventude, quando o pastor avisa a igreja, avisa qualquer... Tem pessoas que não gostam, né? Poxa, o pastor está pegando pesado, o pastor não quer que eu faça tal negócio, o pastor não quer que eu me envolva com tal pessoa. Não, irmão, eu não vou entrar na sua semana, não. Estou dizendo que a Bíblia diz isso. A palavra de Deus está dizendo assim, ó, não se meta com julgo desigual, não entre, fuja da aparência do mal. Ah, pastor, mas ele nem é mal. Da aparência do mal, imagina o mal. Tem pessoas que acham ruim a repreenda do pai, da mãe, em casa. Ah, meu coroa não sabe de nada. É? Então Deus manda um homem avisar o rei. Se você for, se prepare, você vai quebrar a cara, você vai perder. Você quer ir? Amazias entendeu e diz, não, tudo bem. Se não é para mandar, eu não mando. Mas temos um porém. Eu já paguei eles. Sabe quando você paga pedreiro adiantado e o pedreiro não volta mais? Ou quando o pedreiro é ruim e você já pagou? E aí? Fica no prejuízo ou continua no erro? O que vocês fazem, Big? O que você faz, Big? Pagou ali para sentar uma cerâmica, pagou o porcelanato caríssimo e você viu que o cara tá fazendo tudo errado. Você faz o quê? Manda o cara parar, mas já pagou? Faz o quê? Ou continua porque já pagou? O certo é tomar prejuízo. Mas é tão ruim tomar prejuízo, né, gente? Foi o que o rei disse. Mas sim, eu já paguei 3 toneladas, não dá para pedir de volta. Sabe, irmão, às vezes é melhor tomar prejuízo. É melhor tomar prejuízo na vida financeira aqui e agora do que tomar um prejuízo no céu. Ou seja, não ir no céu. Volte atrás. Mas eu já fiz. Mas eu já falei. Volte atrás. Peça perdão. Agradeça. Ó. E o rei Amazias fez isso. Mandou embora. Ó, já receberam? Só que vocês não vão cagar comigo. Muito obrigado. Às vezes, irmãos, nós estamos chamando para nós, para um negócio, para um relacionamento, para uma amizade, gente que não quer te ajudar, não. Esses homens não queriam ajudar o rei, eles não queriam lutar para ajudar, eles queriam os despojos de guerra.
Tanto é que eles deveriam ficar alegres por não ir para o combate e sair com seu dinheiro. Qualquer um. Mas eles não, eles ficaram irritados. Tanto é que depois eles se vingaram lá atrás. Enquanto o rei foi para o combate, aqueles mesmos homens que receberam do rei atacaram o rei. Tem gente que diz que é nosso amigo, mas nos ataca. Você ajuda eles. Você ajuda no que você pode. E eles estão, quando você dá um vacilo, eles atacam. Mas é melhor, irmãos, romper com aquilo que está errado. Eu não sei o que você... Aí cada um precisa fazer análise. Olhe para o seu coração e nós vamos começar a fazer as análises. Nem todo bom começo é um bom fim. Você está perseverando naquilo que você começou? Porque o Senhor, aquele que começou a boa obra, ele vai terminar a boa obra. Mas você tem que continuar a sua santificação. Ele já lhe salvou, amém? Amém. Mas a salvação, a santificação é comigo. É eu que tenho que perseverar. É eu que tenho que parar de mentir. É eu que tenho que parar de murmurar. É eu que tenho que parar de enganar. É eu que tenho que pagar minhas contas certas. É eu que tenho que andar no caminho para dar um bom exemplo. Isso é eu. Começou bem. No início você vinha, no início você fazia, no início você glorificava. Mas agora não faz mais. Volte para o caminho. Não sei aonde você está. Volte para o caminho. Eu não sei com quem o Senhor está falando. Volte para o caminho. Primeiro ponto que nós aprendemos. O segundo ponto é confio no Senhor. Não tenha um coração duvidoso. Não seja crente mais ou menos. Que não existe mais ou menos salvo. Não existe mais ou menos certo. Ou é certo ou errado. Salvo ou não salvo. Crente ou não crente. Segundo ponto é tenha um coração inteiro. Terceiro ponto, abra mão daquilo que parece ser vantagem. É melhor perder. É melhor você perder aqui e ganhar lá. Tem gente que quer se garantir aqui, quer ganhar aqui, mas vai perder lá. Não entre em negócios, não entre em relacionamentos, irmãos. Cuidado com as propostas indecentes. Cuidado. Analise. O Senhor está mandando dizer para você, olha, cuidado. Analise, veja com cuidado isso aqui. E quando ele questiona aquele homem de Deus, mas o que eu vou fazer agora? Olha o que o homem de Deus diz. Cadê? Verso 9. E disse Amazias, o homem de Deus, o que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que eu dei às tropas de Israel? E disse o homem de Deus, mais tem o Senhor para te dar do que isso. O Senhor tem muito mais para nós. Às vezes é melhor dar um passo para trás numa coisa que você está fazendo, que você sabe que está errado. Às vezes um negócio, irmãos. Vai comprar, vai vender. Sabe quando o comprador não é confiável, o vendedor não é confiável e você se mete? Cuidado com isso. É melhor perder. Mas já paguei uma prestação. Perca. Mas ganhe lá com Deus. Deus tem mais para te fazer. Deus tem muito mais a te recompensar. Nós nunca perdemos com Deus em confiar em Deus. Nenhum rei, nenhum profeta, nenhum homem de Deus, nunca na Bíblia você vai ver que um homem confiou em Deus e se deu mal. Nunca. Ao contrário, é verdadeiro. Deus começa abençoando aquela pessoa porque aquela pessoa está nos caminhos do Senhor, está obedecendo. Quando é que ele pede? Quando ele se desvia. Então analise. Eu analiso muito minha vida. Senhor, eu estou prosperando, eu estou fazendo o que te agrada? Eu começo a fazer um auto-check quase que diário. Diário. O que eu estou fazendo certo, o que agrada, o que não é, Eu preciso corrigir a minha vida todos os dias. Não dá para deixar acumular para final de semana. Uma vez por mês. Isso não é que nem carro que você deixa fazer a manutenção. Não. No meu carro tem 2 riscão lá que eu risquei lá na roça. O carro derrapou, foi para seca, rasgou a lateral da carroceria. Não vou fazer agora não, porque é tão pouquinho. Vou deixar riscar mais. No carro você pode fazer assim. Na sua vida espiritual, não. Não dá para você fazer no final do ano, faça um concerto com Deus. Você vai chegar até o final do ano? Quem disse que você vai voltar para casa hoje? Quem disse que o seu coração vai bater o próximo segundo? Quem diz que o seu fígado, o seu coração, enfim, seu corpo? Quem disse para você? O que Tiago, capítulo 4 diz? Em vez de vocês falarem
vamos para tal cidade, lá nós ganharemos e lá nós faremos, vocês deviam dizer, se Deus permitir. Então, irmãos, a cada dia, por experiência própria, o meu irmão não sabia que aquela sexta-feira seria a última sexta-feira da vida dele. Ele não sabia que não ia poder comemorar o Natal, o Ano Novo. Ele não sabia que não entraria no ano de 2025. Naquela sexta-feira pela manhã, foi a última sexta-feira dele. O coração parou de maneira irreversível. Desfibrilaram, pularam, fizeram tudo que a medicina tinha. Aplicaram adrenalina, fizeram todo o procedimento, mas Deus recolheu. Corrija a sua vida a cada dia, a cada segundo. Fez errado, corrija. O Espírito Santo falou com você, corrija. Amanhã eu peço. Ah, pastor, mas tem que pedir perdão. Perca, nem que você não for o errado. A pessoa está errada. A pessoa está sendo injusta com você. Não foi você que errou. Vá lá e peça perdão. Ah, pastor, vá lá e peça perdão. Perca. Faça qualquer negócio. Vá dormir com a sua consciência tranquila. Deus se agrada disso. Deus se agrada disso. Irmãos, já finalizando. Esse homem, então, obedece o homem de Deus. Abre mão, manda embora. E ele vai lá e ganha a guerra. E ele não ganha só a guerra. Aqui a Bíblia faz questão de dizer que ele mata 10.000 do inimigo, dos Edonitas. 10.000! E 10.000 captura vivo. E humilha o inimigo, faz eles marcharem até o alto da montanha. Já imaginou? O último a ser atirado? Irmãos, pensem comigo. O último soldado edonita foi o primeiro, foi o segundo, foi 10, foi 2, foi 1.000, foi 4.000, foi 5.000. 9.999, eu vi 999 soldados ser atirados. Eu sou o próximo. O que se passava na cabeça dele? É muita humilhação. Deus deu a vitória a eles. Mas uma coisa que nós temos que ter consciência é que, apesar das nossas vitórias, quando obedecemos a Deus, sempre o inimigo vai ter o contra-ataque. Esteja preparado para a vitória. Esteja preparado para a contra-ofensiva. Sempre o inimigo das nossas vidas. E onde ele ataca? Onde ele está mais vulnerável. Enquanto o rei Amazias, junto com seus 300.000 homens, estava no combate, a cidade ficou desprotegida. Então você, irmãos, irmãs, proteja sua família, proteja seu coração. O inimigo não vai atacar na parte mais forte, vai atacar na parte mais frágil. Saiba, a nossa vida é uma luta. No céu teremos vitória. Lá glorificaremos o Senhor por toda a eternidade. Aqui é batalha. Você não está no céu. Você nunca vai ter vida boa. Nós vamos ter vitória, luta, vitória, luta, vitória. Não pense que você vai prosperar só porque obedeça a Deus, tudo dá certo. Sim, tudo dá certo, mas o inimigo vai te atacar. E aqui morreram 3.000 pessoas, saquearam Judá e Samaria. Essa história é para a gente ficar muito atento. Na época de guerra, confie no Senhor, junte suas forças, apresente ao Senhor e vá para o combate. Vença, sabendo que o inimigo pode contra-atacar. Então, sempre que você estiver numa luta, saiba, o inimigo vai tentar, mas ele sempre vai perder. Então eu não posso aqui simplesmente pregar e dizer, irmãos, é só vitória. Aliás, tem até um hino dizendo que é só vitória, né? Só vitória. Não é só vitória, não. Vamos ter luta, nós vamos perder algumas vezes. Mas pode ter certeza que 3.000, como se perderam aqui, é muito menor do que 20.000. O exército inimigo perdeu 20.000 e eles perderam 3.000. Então nós vamos perder, dado momento nós vamos perder uma batalha, mas nós vamos recorrer sempre ao Senhor. Nós vamos glorificar, mesmo quando a gente perde, a gente vai dizer glória a Deus por isso. Só perdemos porque Deus permitiu. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração lá em Cascavel, enquanto eu estava, enfim, lutando, dizendo, Senhor, que batalha. E o Senhor colocou no meu coração, se você me obedecer, se você me manter fiel na sua palavra, se você obedecer, eu vou te dar vitória. De vez em quando você vai ter umas derrotas. Até Paulo, que foi levado ao terceiro céu, ele disse que tinha um espinho na carne. E por que ele tinha um espinho? Para que ele não ficasse soberbo. Todos nós vamos ter dificuldades. Não corra da batalha.
Obedeça ao Senhor, consulte o seu coração, seja íntegro em tudo que você faz e o Senhor vai prosperar a sua vida e a sua família. Repito, não tenha medo da batalha. O Senhor dos Exércitos está com vocês. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Eu não sei como é que você ouviu essa mensagem. Não sei para quem foi essa mensagem. O Senhor falou comigo lá no Paraná, num domingo passado, e comecei a olhar esse texto e disse, meu Deus, como eu preciso corrigir minha vida, como eu preciso servir o Senhor com integridade. E eu disse, eu vou levar para a igreja aquilo que o Senhor está colocando no meu coração. Deus, muito obrigado, Senhor, porque às vezes a gente prega e ensina, não sabe para quem está falando. Mas o Senhor conhece cada coração, cada membro aqui, cada pessoa que está ouvindo, inclusive aqueles que vão ouvir esse vídeo daqui mais um tempo, aqueles que não estão vendo ao vivo. O Senhor está falando, o Senhor quer dar livramento para alguém, o Senhor quer corrigir alguém, o Senhor quer fortalecer alguém, o Senhor quer alertar alguém. Assim como aquele homem foi usado para avisar e alertar o rei Amazias, assim o Senhor me colocou nesse domingo, para contar essa história ao seu povo, para que eles também sejam alertados naquilo que estão para fazer, aquilo que eles já estão fazendo, dizer que dá tempo de voltar, dá tempo de ter um coração íntegro, dá tempo de recuar, ainda que você perca, ainda que quem sabe para você seja desvantagem, volte e faça aquilo que é correto diante do Senhor, porque o Senhor vai te abençoar ainda mais. Não olhe para as percas. Deus é um Deus poderoso, dono do céu e da terra, dono de todo o ouro e toda a prata. Ele pode te restituir, caso você esteja pensando que está perdendo. Não estamos perdendo nada. Nós já ganhamos a vida eterna, ganhamos a salvação. Portanto, o Senhor trabalha em nossos corações, em cada um aqui, Senhor. Eu estou falando, o som está saindo da minha boca, mas o Espírito Santo está falando com cada um. Receba, Pai, as orações, cada um está aqui orando, falando com o Senhor, que eles possam ser, ó Deus, animados, advertidos, que eles possam sair aqui cheios, Senhor, do Espírito Santo, e que eles possam colocar em prática isso em suas vidas. Essa, Senhor, é a nossa oração. Apresentando o Senhor em temor, Abençoe, Pai, o seu povo. Abençoe grandemente, dando a eles um livramento, dando a eles um entendimento. Que a graça de Deus Pai Todo-Poderoso e que o amor de Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de vocês, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós vamos chamar aqui as aniversariantes, vamos cantar. Vem, irmã Nilzina, vamos cantar. Temos EBD, temos cantina? Temos cantina. Vem, irmã Nilzina, vamos orar pela sua vida. Ah, sim. Vou ficar aqui. Em cima. Hã? Ah, é assim mesmo. João, vem aqui que eu quero. Você vai representar a sua filha e a sua neta. Nós vamos orar também pela vida delas. Big, vem aqui representando Claudinha. Alguém mais de aniversário? Vem a Noélia. Obedeça ao seu líder. Olha. Não corra, não. Edmilson também? Setembro é grande. Cadê os aniversariantes? Ah, muito bem. Cadê Abraão? Vem cá, Abraão. Casamento. Toca com a mente. Irmãos, levante, coloque suas mãos na direção desse povo. Alguns pelo casamento, alguns representando netos. Aqui como João, como Zé. Olha, venha também, venha pra cá, irmão, venha pra cá. Tá todo mundo encostando na parede, que medo esse negócio. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aqui está seu povo, aqui estão os aniversariantes, aqui estão aqueles que estão representando, Senhor, as pessoas que estão de aniversário, estão representando aqui, Senhor, a sua neta, os seus netos, ó Deus.
Derrama a sua bênção sobre cada um, Pai. O Senhor conhece cada um, o Senhor sabe as necessidades deles, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por aqueles que completaram mais um ano de vida. É um presente de Deus respirar esse oxigênio. Foi o Senhor que deu. Abençoe e prospere. Livre eles, Senhor, de todo mal. E que eles tenham muitos e muitos anos na sua presença. Abençoe também, Senhor, a netinha de João, ó Deus. Que essa criança possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Abençoe seus pais, ó Deus. Dê a eles, Senhor, o entendimento. Dê a eles a direção para que eles possam, ó Deus, conduzir a criação dessa menina, Senhor, na sua casa, na sua presença, Senhor. Abençoe esse povo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos, agora volta a bateria. Vamos cantar um parabéns para esse povo.